Primeiro vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito de Deus abra o nosso coração, para que a gente possa entender a sua palavra. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra. Senhor, fala conosco esta noite. Que teu Espírito, Senhor, abra o nosso coração e nos dê o entendimento, Senhor, da tua palavra, para que a gente possa se fortalecer, Senhor, para que a gente possa saber o que fazer no dia mau, para saber tomar a decisão correta, de acordo com a tua vontade. Pai, fala conosco esta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Mateus capítulo 13, versículo do 1 ao 9. No mesmo dia, saindo Jesus da cidade, sentou-se junto ao mar, e grande multidão se reuniu a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol, queimaram-se, e porque não tinha raiz, elas murcharam-se. E outras caíram em espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram frutos, algumas em 100 vezes, outras em 60 vezes e outras a 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se sentar. Irmãos, nós devemos ter a maturidade para entender que nem todo momento que a gente for pregar o Evangelho, as pessoas vão crer, irmãos. Nem todo momento, irmãos, eles vão aceitar com alegria, abrir o seu coração para que a palavra possa entrar, dar lugar para ouvir aquilo que você vai dizer. Nem todos os momentos. Nós devemos entender, irmãos, que se Deus não abrir o coração para que o entendimento da sua palavra venha sobre aquela pessoa, eles não vão entender. Nós temos um exemplo claro quando Paulo pregava ali na beira de um rio, onde ali do lado estavam as mulheres tingindo roupas, e naquele meio estava Lídia. A palavra diz que Deus abre o coração daquela mulher para entender o que Paulo estava pregando, e ao fato de ela entender, ela crê na palavra e é batizada. Então, irmãos, nós devemos entender isso, que se a ação de Deus não vier, as pessoas não vão entender. Não adianta eu ser inteligente, não adianta eu trazer recursos para trazer as pessoas para a igreja, não adianta eu fazer um festival para vir e para a igreja encher, não adianta eu ter um congresso. Irmãos, isso tudo é falho, porque as pessoas serão atraídas por aquele movimento, mas não haverá uma conversão, não haverá um novo nascimento. As pessoas irão se alegrar naquele momento, achando bonito, achando lindo, ou vão encher a barriga, mas não vão ter um encontro com Cristo, pois este encontro com Cristo só o Pai pode dar, irmãos. Nós devemos ter essa maturidade, entender que o nosso papel é pregar a palavra. Sim, nosso Senhor diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será batizado, mas quem não crê será condenado. O Senhor nos deu uma ordem para pregar, e não podemos parar de pregar, mas devemos entender que nem todo momento que a gente vai pregar, vai falar, aquela pessoa vai se converter. Por que eu quero dizer isso? Porque muitas vezes nós entristecemos
pela atitude de uma pessoa, pela sua boa vontade de chegar ali, falar do Evangelho, abraçar e aquela pessoa não querer receber, até tratar com ignorância, isso pode nos entristecer. Então nós devemos entender que se Deus não tocar, irmãos, a gente não tem como fazer nada. É insuficiente a nossa força, a nossa inteligência é insuficiente se não houver algo sobrenatural para tocar lá onde você não pode ir, lá no fundo do coração, onde você não pode, pois nós só temos o poder de falar aos ouvidos. Só podemos pregar a palavra, mas para tocar lá no coração, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, nós não podemos fazer. Lavar aquela pessoa de todos os pecados, nós não podemos fazer. Mudar aquela mente para uma mente espiritual, nós não podemos. Mas só podemos pregar o Evangelho. Aqui Jesus traz uma parábola. E eu quero começar aqui do versículo 4 em diante. Aqui Jesus mostra aos discípulos, junto ao caminho. Aqui no versículo em Mateus 13, versículo 4, aqui diz: e quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Aquele homem estava jogando a semente, e a palavra diz que essa semente caiu junto ao caminho. Irmãos, nós sabemos que quando as pessoas fazem a leira ali para plantar, deixa um caminho para que a pessoa passe, né? E aquele caminho, ao fato de tanto ser pisado, ele fica duro. E a semente, quando cai nesse lugar, ela não tem como penetrar na terra, então ela fica exposta. E a palavra diz que as aves do céu vêm e a devoram. Em Marcos, ele relata mais alguma coisa. Marcos capítulo 4, versículo 15. Aqui diz: estas são os que estão à beira do caminho, em quem a palavra é semeada, mas ouvindo-a imediatamente vem Satanás e atira a palavra que foi semeada no seu coração. Jesus faz uma semelhança aqui, irmãos, a semente que foi jogada ao caminho, e Jesus vem nos trazer o resultado disso, a resposta dessa parábola. Ele diz, irmãos, estas são os que estão à beira do caminho, em quem a palavra é semeada, mas ouvindo-a, imediatamente vem Satanás e atira a palavra que foi semeada no coração, no seu coração. Em Lucas relata mais outro fato, Lucas 8, versículo 12. Aqui diz: e os que estão à beira do caminho são os que ouvem a palavra, então vem o diabo e tira a palavra de seu coração, para não acontecer que creiam e sejam salvos. Jesus traz, irmãos, um fato que era muito ali exposto naquela época, a plantação. Então Jesus diz, a semente que foi jogada ao caminho, as aves do céu vêm e arrebatam. E ele faz uma conexão, irmãos, com as pessoas que ouvem a palavra, mas não a entendendo, e o diabo vem e arrebata esta palavra. Por que o diabo faz isso? Porque ele tira a oportunidade daquela pessoa conhecer a verdade. Em Mateus 13, o próprio Jesus vem nos explicar, Mateus 13, 19, aqui diz: quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebe a semente junto ao caminho.
Jesus traz um exemplo de uma prática que era feita quase todos os dias na plantação, que quando aquele agricultor que jogava a semente não caíam no lugar certo, caíam no caminho, os pássaros vinham e comiam. E Jesus traz esse exemplo para dizer, aquele que ouve a palavra, mas não a compreende, o diabo vem e tira a intenção dessa palavra para que você não tenha a possibilidade de ser salvo. Jesus vem nos trazer, irmãos, algo que nós devemos prestar muita atenção. Irmãos, nós vivemos em um mundo físico, mas, irmãos, existe um mundo espiritual, irmãos. O mundo espiritual é verdadeiro, irmãos, e muitos irmãos acham que está no mundo encantado. Muitos crentes acham que você está num mundo de maravilhas. Mas, irmãos, ao fato de você pregar a palavra, o inimigo pode vir e arrebatar esta mensagem para aquela pessoa que está ali ouvindo. E ele faz isso para que aquela pessoa não conheça a verdade. Então, nós devemos abrir os olhos, irmãos, porque a nossa luta, a luta do cristão, não é uma luta contra sangue e carne. Nós lutamos em uma luta espiritual. Ao fato de você for pregar o evangelho para um perdido, ali, irmãos, há uma luta espiritual. Há demônios, irmãos, que vão impedir daquela pessoa conhecer a verdade. E como é esta luta? Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 12: porque não lutamos contra carne e sangue. Você não luta contra pessoas, você não luta contra seu vizinho, contra seu parente, contra um amigo de trabalho. Não, você não luta contra ele, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A luta do crente, irmãos, é uma luta espiritual. Então, às vezes, nós vamos pregar a palavra, esta palavra pode ser arrebatada, irmãos. Esta palavra pode ser perdida ao fato daquela pessoa não compreender, não ter a compreensão daquela palavra, e o diabo vem, arrebata esta mensagem, a qual esta pessoa pode ser convertida. Então nós devemos entender que há uma guerra espiritual. A igreja, irmãos, não é um mundo da Disneylândia, irmãos, como muitos estão achando, que é algo que eu vou para lá ficar feliz, que eu vou para lá ter um momento de alegria. Não, irmãos, este momento que nós nos reunimos é um momento de fortalecimento, é um momento de você aprender, é um momento de você se encher, para que quando você sair da igreja, for para a sua casa, for para o seu trabalho, você ter armamentos para lutar no mundo espiritual. Muitas vezes um vem contra você, você pensa ali que é aquela pessoa, mas às vezes não é, irmãos. É algo espiritual justamente para lhe barrar, para que você não semeie a palavra, irmãos. Se todo crente tivesse a ideia de quem ele é agora em Cristo Jesus, ele não temia nada, irmãos. Ele não temia nada. Ele iria abrir a boca e pregar o evangelho. Por quê? Porque eu tenho que ter essa força, esse fortalecimento. Porque o apóstolo Paulo diz: vós não sabeis que és templo do Espírito de Deus? Irmãos, quem está conosco é Deus, é o próprio Deus que testifica com o nosso espírito que somos filhos dele. O que temeremos, irmãos? O que vamos temer?
Eu não tenho nada para temer. Eu estou com o Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. O Senhor dos Exércitos é o dono da minha vida. Então nós devemos entender, irmãos, que esta luta é uma luta espiritual. O Senhor nos chama a atenção também em lugares pedregosos. Em Mateus capítulo 13, versículos 5 e 6. Algumas caem em lugares pedregosos, onde não havendo muita terra, imediatamente ela brota. Porque não havendo terra profunda, mas saindo o sol, queimaram-se, e porque não tinha raiz, elas murcharam. E como é que nós vamos entender isso? Jesus explica em Mateus capítulo 13, versículo 20 e o 21. Mas o que recebe a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele, não tendo raiz em si mesmo, apenas dura um tempo. Depois, quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandaliza. Jesus nos retrata de pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas o Senhor nos chama a atenção que dura por apenas um tempo. E quando essas pessoas são afrontadas, quando essas pessoas são questionadas pela palavra de Deus, por causa da palavra, essas pessoas imediatamente se escandalizam, elas caem, elas saem da presença do Senhor. Por quê? Porque essas pessoas não resistem, porque essas pessoas não perseveram, porque a raiz dela, irmãos, está em um lugar que não tem terra suficiente para que ela possa se fixar. O lugar que esta semente foi jogada é um lugar pedregoso, tem pouca terra, e a semente, quando sai ali, ela não consegue se fixar, porque há muita pedra. Então Jesus faz uma conexão com aquele que ouve a palavra, mas não tem edificação, tem pouca edificação. Então esse que está ainda engateando, quando é confrontado, quando é questionado por causa da palavra, é perseguido por causa da palavra, a palavra diz que ele se escandaliza, ele cai. Em Marcos capítulo 4, versículo 16, Marcos explica melhor. Marcos 4,16. E da mesma forma são os semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente recebem com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, não tendo edificação, e então dura por algum tempo. Depois, sobrevindo aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Em Lucas também relata, irmãos, Lucas capítulo 8, versículo 13. E aqueles sobre pedras são os que ouvem, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, as quais creem por algum tempo, e no tempo da tentação afasta-se. Essas pessoas recebem a palavra de Deus com alegria, ficam alegres, ficam contentes, eles choram, eles se alegram junto com os irmãos, mas esta alegria, irmãos, é uma alegria passageira, é uma alegria que não dura, essa alegria não tem perseverança. Então, quando você é confrontado, todo dia nós somos confrontados, irmãos. Todo dia nós temos perguntas que vêm sobre nós para confrontar a nossa fé. Todo dia nós somos questionados. Esses que têm pouca edificação,
eles se escandalizam e se afastam do Evangelho. Eles não duram, eles não aguentam o sofrimento pela palavra. Eles, quando é questão de você é crente, eles se recuam. Esses são aqueles que são jogados, as sementes são jogadas em lugares pedregosos. Mas o crente, irmãos, tem que ser um crente perseverante. O Senhor nos chamou para perseverar. Ele diz que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, mas nós não sabemos o dia nem a hora. A palavra diz que só o Pai sabe o dia e a hora. Mas até chegar este dia glorioso, nós vamos ter que sofrer. Vamos sofrer, vamos passar afrontas, vamos ser humilhados. Por quê? Por amar a palavra de Deus, por perseverar na fé. Vamos ser questionados. Muitas vezes vão se afastar de nós, porque somos diferentes ao fato de conhecermos Cristo, ao fato de imitarmos Cristo. Não vamos se encaixar em qualquer lugar. Haverá lugar que a gente não vai poder estar, porque aquele lugar ofende ao nosso Senhor, é de encontro à sua palavra. Nós que somos de Cristo, iremos estar nesse lugar? Claro que não. Há decisões que você vai tomar que vai adorar a Deus, não aos homens. E ao fato de você fazer isso, você vai ser atacado. Mas Abacuque, capítulo 3, versículo 17, nos dá um exemplo de um crente, de um homem de Deus, um homem que conheceu a verdade, um homem que persevera. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja arrebatado, e não haja gado no estábulo, ainda assim regozijarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Irmãos, Abacuque nos dá um exemplo de um verdadeiro crente, de um homem que conheceu a palavra, que conheceu a Cristo, uma mulher que se prostra diante do Senhor. Ele diz que mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o trabalho da oliveira fale, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja arrebatado, e não haja gado no estábulo, ele diz, ainda assim eu regozijarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Será que a gente está com esse espírito? Será que a nossa vida em Cristo exalta ao Senhor no momento da dificuldade? No momento que fomos ser questionados? No momento que fomos ser abandonados? Será? Então, Abacuque nos leva a entender, irmãos, que o crente tem que ser perseverante a todo momento. O crente não pode se entristecer, irmãos. O crente não pode estar no dia aqui alegre, contente, ao fato de você ser atacado, você entristece, eu não quero mais. Não, irmãos. A nossa vida é uma vida de perseverança, nem que nos falte tudo, nem que nós fiquemos sem amigos, nem que nós venhamos perder o nosso trabalho por causa da perseverança em Cristo. Nós devemos estar firmes. Lembre bem, lugares pedregosos. Ele não teve raiz suficiente para aguentar a aflição do sol. E naquela aflição, ele foge, ele vai embora. O Senhor aqui também vem nos trazer entre espinhos. Mateus 13, capítulo 7. E outros caem entre espinhos, e os espinhos crescem e as sufocam.
E Jesus vem nos explicar em Mateus capítulo 13, versículo 22. E também, o que recebe a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Marcos também vem nos mostrar outro exemplo. Marcos capítulo 4, versículo 18 e 19. E os que foram semeados entre espinhos, esses ouvem a palavra, e os cuidados deste mundo, e os enganos da riqueza, e as ambições destas coisas sufocam a palavra. Em Lucas também retrata, irmãos, não precisa abrir não, irmãos, presta atenção na pregação. Em Lucas capítulo 8, versículo 14: e a que caem entre espinhos, essas são os que ouvem a palavra e indo adiante são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites desta vida e não dão frutos com perfeição. O que é que Jesus quer nos dizer aqui, irmãos? Que esta pessoa ouve a palavra, ele ouve, ele dá o lugar para ouvir a palavra, mas o Senhor diz que há algo que tira a palavra, há algo que traz uma distração para essas pessoas, e ao fato de essas pessoas serem distraídas, essas pessoas ficam infrutíferas. E o Senhor relata aqui, mas os cuidados deste mundo. O que é os cuidados deste mundo? Irmãos, nós devemos entender que este mundo está sendo regido por algo maligno. Algo maligno está regindo este mundo. Você pode ver que hoje em dia as novelas estão diferentes, os desenhos estão diferentes, os filmes diferentes, muita coisa sendo introduzida aí quietinho, e às vezes a gente se deixa se levar, mas a intenção deste mundo está sendo feita, irmãos. Hoje nós temos outras famílias que eles querem empurrar de qualquer jeito sobre a nossa goela. Nós que servimos a Deus sabemos que só existe uma família, mas hoje em todos os canais estão introduzindo, e muitas vezes deixamos nos levar. Hoje, irmãos, tudo que é lançado neste mundo vem só uma intenção para te tirar da verdade. Tudo que você vê, a beleza, as coisas materiais, tudo isso é para você se agarrar nestas coisas e nunca conhecer a verdade. Eu não estou dizendo que é pecado você conseguir algo pelo fruto do seu trabalho, não, é normal. Nós trabalhamos, nós podemos ter uma casa, podemos ter um carro, podemos ter uma vida mais ou menos, é normal. Mas irmãos, quando estas coisas que brilham do mundo entram no teu coração, a semente que foi semeada em teu coração fica infrutífera, porque você se lança às coisas do mundo e esquece para que você foi chamado. Você esquece para que você foi chamado. Então, os cuidados deste mundo. E Jesus nos fala, o engano das riquezas. Quantas e quantas pessoas estão se lançando à riqueza, a bens materiais, e esquecem da sua própria vida, esquecem da sua família, esquecem dos seus filhos, mas estão ali correndo atrás de coisas materiais. Eu preciso de mais, preciso de mais. E o Senhor diz que essas pessoas que fazem isso, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A palavra que foi lançada no seu coração, se você tirar a intenção da palavra do seu coração e colocar outra coisa, esta palavra, irmão, fica infrutífera.
Qual é a resposta do verdadeiro crente? A gente entender ali, aquela pessoa é crente quando esta árvore dá frutos. Nós fomos chamados, irmãos, para dar frutos. Este momento que você está aqui, você está tendo um momento de edificação. A palavra do Senhor está sobre a igreja. Você está ouvindo não de mim, mas a palavra de Deus. E esta palavra, irmãos, entra em seu coração. Ela vai causar algo em seu coração. E este algo vai trazer frutos. Vai dar frutos. Se você der lugar à palavra de Deus, somente ela em seu coração, esta palavra irá fazer você frutificar. Você pode entender que os frutos podem ser almas. Nossa mente só vem ser almas. Não, irmãos, almas também. Mas, irmãos, nós devemos entender que nós somos carne. A vontade da carne está a todo momento querendo voltar, irmãos, querendo se manifestar de novo. E a nossa vida precisa de uma limpeza. A nossa vida tem que ser limpa. Nós devemos, irmãos, manifestar o Espírito, os frutos do Espírito: o amor, a bondade, a paz, a mansidão. Efésios 6, o fruto do Espírito. Irmãos, nós devemos ter uma mudança. Isso tem que ser notório na vida do crente. O crente tem que ter uma vida transformada, onde eu mentia, todo mundo sabia que eu mentia, eu era mentiroso, mas quando eu me deparei com a palavra de Deus, essa palavra transformou a minha vida, e agora eu não consigo mais se adequar nisso. A vontade pode até vir, mas eu não consigo. Eu roubava, eu tinha vontade, eu gostava de roubar, mas quando eu sou confrontado com a palavra de Deus, o meu coração frutifica, irmãos. E agora eu não consigo mais fazer isso. Eu não tenho mais esse desejo. Isso não vem mais sobre a minha vida. Então, se eu tirar os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza, eu vou frutificar, eu vou dar frutos. E consequentemente, almas virão, irmãos. Almas virão, porque a sua intenção agora é o reino. Não é mais a minha vida. Não, a minha vida foi deixada de lado. Não é mais a riqueza. Não, a riqueza foi deixada de lado, mas agora é o reino. Eu tenho que frutificar, eu tenho que dar frutos. Então, esses espinhos que espeta a planta ali quando ela vai se desenvolvendo, se eu permitir isso, a minha intenção for para os cuidados deste mundo, o engano da riqueza, esses espinhos irão me sufocar, e eu não vou ter ação para nada, e serei infrutífero, não vou dar frutos. O Senhor aqui nos relata, irmãos, a boa terra. Há uma terra boa, irmãos, onde a semente é semeada e ali ela nasce. Em Mateus capítulo 13, versículo 8, mas outra cai em boa terra e deram frutos, alguns 100 vezes, outras 70 vezes, outra 30 vezes. Jesus relata que há uma boa terra. E como é que nós vamos entender essa boa terra? Mateus capítulo 13, versículo 23. Mas o que recebe a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, e também dá fruto e produz 100 vezes, outra 70 vezes, outra 30 vezes. A semente é jogada, a palavra é semeada, e Deus abre o entendimento dessa pessoa para ele compreender o que foi lançado. Lembra que eu falei de Lídia? Lídia estava ali perto de Paulo.
E Deus abriu o coração daquela mulher para ela entender o que Paulo estava falando. E qual foi a consequência disso? Ela creu na palavra e foi batizada, ela e toda a sua casa. Glória a Deus. Então a palavra diz que eu compreendo. Foi o que aconteceu com você. O que foi que aconteceu com você? Em algum momento você ouviu a palavra do Senhor. Algum momento alguém jogou a semente foi jogada, e essa semente caiu numa terra boa. Ela caiu numa terra boa, uma terra que está bem adubada, uma terra que está bem preparada. E quem é que prepara esta terra? É o Pai, irmãos. O Pai preparou o seu coração para que no dia que a semente foi jogada, ela caísse em terra boa. E caindo em terra boa, irmãos, olha a consequência. E também dá fruto. Um produz 100 vezes, outro 70 vezes e outra 30 vezes. Em Marcos nos relata a mesma coisa, irmãos. Marcos capítulo 4, versículo 20. Aqui diz: mas os que foram semeados em boa terra, os que ouviram a palavra e receberam, e produzindo frutos, alguns 30 vezes, outras 70 e outras 100. Marcos aqui nos relata outro fato: os que ouviram a palavra e a receberam. A palavra foi lançada, e é esta terra que a semente caiu, recebeu a semente. E recebendo a semente, compreendendo a semente, eles produziram frutos. Em Lucas 8,14, Lucas relata também, e a que caíram, Lucas 14:20, e foi-lhe contado. Então foram, Lucas 14:15, Lucas 8:15. Mas a da boa terra, estas são os que, tendo ouvido a palavra e de coração sincero e bom, guardaram-na e produziram frutos com perseverança. Lucas aqui já nos fala coisa a mais, ouvindo a palavra de coração sincero e bom, guardaram-na e produziam frutos com perseverança. Jesus quer nos dizer, irmãos, nós ouvimos a palavra dele. Um dia a palavra foi semeada em nosso coração, e o Senhor nos deu sinceridade. Ele nos permitiu compreender a palavra. Porque nós pregamos a palavra e muitas vezes a pessoa não compreende. Muitas vezes a pessoa não dá lugar, a pessoa ouve por educação, mas eu não quero isso para mim não. Que negócio de crente. Porque Deus não permitiu, irmãos. Você semeou, mas aquele coração não estava aberto para que desse frutos. Irmãos, quando nós ouvimos estas coisas, nós nos maravilhamos. Por quê? Porque o fato do teu coração ser preparado foi o fato de você ser escolhido. Deus te escolheu, irmãos. Irmãos, quando temos o conhecimento do que Deus fez em nossa vida, o que queremos mais? Você olha para essa multidão de gente que está aí, irmãos, tem tanta possibilidade dessas pessoas ouvirem a palavra hoje. Muitos santos pregam aí na rua, alguns vão na igreja, passam um pouco de tempo, depois se somem. Eles têm a possibilidade, mas eles não foram preparados. Esta terra, irmãos, não foi preparada. O Senhor não adubou, o Senhor não preparou para que quando a semente viesse, ela desse frutos. E agora nós olhamos para nós. O que você me diz sobre isso?
de você ter recebido a palavra de Deus, de a semente vir sobre você e você recebeu. Foi algo que foi induzido por você? Não foi, irmãos. É por isso que nós devemos compreender o amor de Deus para conosco, irmãos. É algo grandioso, irmãos, que nem todos irão contemplar. E quando nós vemos esta multidão perdida, sem esperança de nada, caminhando para o abismo, para a sepultura, e nós olhamos para nós e dizemos: Senhor, como o Senhor foi misericordioso comigo, porque antes eu estava lá também, eu estava lá praticando as mesmas coisas que eles praticam, adorando os mesmos deuses que eles adoram, eu estava lá, mas o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor preparou o meu coração para o dia da semeadura, para o dia de semear. E quando essa semente veio sobre mim, estava com o coração preparado. Meu coração estava preparado e deu frutos. A árvore cresceu, irmãos. A semente germinou em meu coração e deu frutos. Irmãos, com esse entendimento, o salmista aqui nos diz em Salmos capítulo 1, versículo 2, quando nós compreendemos a Deus, nós compreendemos o seu amor sobre nós, o salmista aqui nos leva, irmãos, a algo maravilhoso, ó. Salmos capítulo 1, versículo 2, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, irmãos. Irmãos, quando nós temos entendimento de Deus, a nossa alegria não está mais em canto nenhum, irmãos. A alegria do crente é a palavra de Deus, irmãos. Quando o crente compreende o amor que Deus derramou sobre ele, o crente não sai de diante de sua palavra. O crente vive a palavra de Deus. O prazer dele está no entendimento da palavra de Deus. Quero compreender, Senhor, estas palavras. Eu quero que minha vida esteja moldada à sua palavra. Eu quero me colocar no lugar de um crente, de um homem de Deus, uma mulher de Deus que teme e treme diante da sua palavra. E o mesmo salmista nos mostra o resultado de uma pessoa que ama a palavra de Deus, que o seu prazer está nela e medita dia e noite. O versículo 3, ó: e ele será como uma árvore plantada junto a rio de água, que gera o seu fruto em sua estação, a sua folha também não murcha, e tudo aquilo que ele faça prosperará. O Senhor que nos mostra o resultado daquele que teme a palavra, daquele que ama, daquele que persevera na palavra. Agora nós vamos lá para trás. Como é que eu posso ter esse amor e perseverar nesta palavra, em viver esta palavra, se o meu coração não foi preparado lá? Se Deus me preparou o meu coração, como é que eu iria hoje amar esta palavra? Como é que eu iria viver esta palavra se eu não fosse preparado por Deus? E aí nós vemos, nós entendemos o amor que Deus tem por tua vida, irmãos. Glória a Deus. Nós entendemos o amor que Deus tem sobre nós. Nós entendemos, pois Ele preparou o nosso coração para receber a sua palavra. Quando Ele diz, ó: eu te escolhi antes da fundação do mundo, você já estava escolhido. Eu te escolhi lá, ó, antes de pronunciar haja luz, eu já tinha te escolhido, já te conhecia. Que amor, irmãos, que amor maravilhoso. E eu lhe digo, como é que a gente não ama um Deus desse? Um Deus que te escolheu antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele já te escolheu, Ele preparou o seu coração para aquele dia que Ele ia semear a palavra dEle.
Ele sabia que essa semente ia cair em terra boa e ia dar frutos, iria crescer, iria dar frutos. Isso só nos mostra, irmãos, que devemos perseverar. Isso só nos diz em nosso coração que devemos perseverar. Aconteça o que acontecer, irmãos, devemos perseverar no Senhor. Aperte quanto mais for apertado, falte o que for para faltar, a dificuldade que viemos passar, irmãos, persevera no Senhor, irmãos, persevera no Senhor, aguarda no Senhor, porque Ele é seu dono, Ele te escolheu. Como eu posso colocar algo diante do Senhor? Como eu posso aqui estar amando algo mais do que a Deus? Não. Um Deus que derramou um grande amor em tua vida, um Deus que te tirou da cova, pois você estava precipitando para a cova, sem mesmo você nem saber que você estava indo para a cova, e Ele te resgatou de lá. Ele te trouxe para a maravilhosa presença dEle. Essa nossa perseverança, irmãos, deve gerar algo. Em Filipenses capítulo 6, o apóstolo Paulo fala aos Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ação de graça, seja as vossas petições conhecidas a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente através de Cristo Jesus. Não importa o que nós estamos passando, a aflição que nós podemos estar precipitando a passar, a agonia, a dor, a angústia. Paulo aqui diz, não esteja inquieto por coisa alguma. Não deixe essas coisas, irmãos, empatar a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. Não deixe a preocupação tirar a intenção de Deus. Não. Quando essas coisas vierem sobre a sua vida, porque vamos passar por isso, isto é fato, todo crente passa por isso. Nós vamos ter uma vida plena quando o Senhor nos chamar para a glória. Ali sim, toda dor, toda angústia, todo choro será tirado da nossa vida. Mas enquanto estivermos aqui, vamos passar por dor, por aflição. Mas nesse momento, o apóstolo Paulo aqui vem nos fortalecer. Mas em tudo pela oração, súplicas e ação de graça, seja a vossa petição conhecida diante de Deus. O que é que Paulo diz? No momento da dor, dobra teu joelho e busca Deus. No momento da incerteza, dobra teu joelho, suplica a Deus, oferece ação de graças a Deus, seja grato por tudo que Deus te deu. Não deixe a dor tomar a sua gratidão a Deus. E nós, fazendo isso, qual é o resultado? No dia da dor, você dobrar o seu joelho a Deus, mesmo doendo, você buscar a Deus, qual é o resultado? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Nós sabemos que o diabo, irmãos, ataca a mente e o coração. É um dos lugares mais frágeis, a mente e o coração. A mente e o coração. Mas a palavra diz: se nós nos prostrarmos diante de Deus nesse momento da aflição, Deus guardará o vosso coração e a vossa mente através de Cristo. Através de Cristo, Ele nos guardará, irmãos. Irmãos, agora eu quero mostrar um fato aos irmãos. Em Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 17. Aqui vai explicar tudo que eu falei aos irmãos aqui. Quando Jesus fala essa parábola, os discípulos não entendem esta parábola.
E eles vêm até o Senhor e vêm perguntar, e vieram os discípulos e lhe perguntaram: por que tu falas por parábolas? E ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecimento dos mistérios do céu, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, para ele será dado, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Portanto, lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e não compreendeis, e vendo vereis e não percebeis. Porque o coração deste povo está pesado, e os seus ouvidos pesadamente. Eles fecharam seus olhos para que nem nenhum momento vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. E agora o Senhor vem falar conosco: mas abençoados sois os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo, muitos profetas e homens justos desejavam ver estas coisas que vós vedes, e ouvir estas coisas que vos ouvistes, e não ouviram. Irmãos, o Senhor vem nos dizer esta noite, mais abençoados sois vós. Irmãos, nós somos abençoados. Por que somos abençoados? Porque estamos aqui sentados, ouvindo a palavra de Deus. E o Senhor mesmo retrata, porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejavam ver e ouvir o que nós vemos e ouvimos. Muitos homens morreram perseverando, mas não viram o que nós vemos hoje, não ouvimos o que nós ouvimos hoje. Então o Senhor vem nos dizer, mas vós, mais abençoados sois vós, porque os vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Glória a Deus. Irmãos, nós devemos entender, irmãos, que o Senhor agiu com grande graça em nossa vida, irmãos. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós não olhamos nem para a direita, nem para a esquerda. A nossa vida é completamente nas mãos do Senhor. Vivemos completamente para Ele. Tudo que temos, entregamos a Ele, irmãos, sem questionar, sem querer saber. Não, é tudo teu, Senhor, é tudo teu, porque o Senhor agiu de grande misericórdia em minha vida, em tua vida. Ele derramou grande, irmãos, grande misericórdia. Olhe lá para fora, quantas pessoas estão perdidas, irmãos, sem a esperança que você tem. Nós esperamos o grande dia do Senhor. Este dia irá se cumprir, irmãos. Se você prestar atenção, as coisas estão acontecendo e as profecias estão se cumprindo. Israel está sendo atacado e o Senhor fala sobre a sua palavra. Israel, isso seria um sinal da vinda do Senhor. Olha o que está acontecendo na natureza. A Califórnia agora inundou tudo. Veio um tornado que acabou com tudo. Um tornado que nunca aconteceu na face da terra. Está tudo se cumprindo, irmãos. E o dia do Senhor virá. E nós estamos guardados na mão dele, irmãos. Isso é algo que nós devemos se alegrar. Mesmo faltando alimento, mesmo faltando emprego, mesmo sem expectativa de nada, nós devemos se alegrar. Porque a semente caiu numa terra fértil, onde a semente brotou. E qual é essa semente?
Hebreus capítulo 3, versículo 7, ó. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. O Senhor nos chama a atenção, irmãos, ó. Estas palavras que nós ouvimos hoje, não endureça o vosso coração, dê lugar à palavra de Deus, irmãos. Viva pela palavra de Deus. Não importa o que fulano diz, que ciclano diz, eu quero viver a palavra, porque esta palavra é a voz do Espírito. Estas palavras que você ouve é a voz do Espírito. Que os irmãos possam amar a Deus, porque o Senhor derramou grande graça sobre a nossa vida, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.